Boa tarde, eu me chamo pastora Kelly Fernandes, do Ministério em Demonstração de Espírito e Poder. Eu estou voltando aqui, nessa tarde para nós continuarmos nosso assunto sobre a Escola Bíblica Dominical do dia 17 de maio, na qual nós começamos a dar as aulas sobre a Palavra de Deus, começamos a ministrar as aulas e o Senhor nos deu esse tema maravilhoso na carta de 1 Coríntios, capítulo 3, do verso de 1 ao 23, onde o apóstolo Paulo aqui ele exorta, faz uma exortação à igreja sobre as dissensões causadas pelo espírito mundano. Vamos ao texto? Estou aqui com as minhas duas Bíblias, uma de estudo e outra para nós lermos as referências. Os irmãos e todos que estão nos assistindo não reparem, mas o vídeo é ao vivo, na hora, só vitória. Diz assim: e se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Em outras palavras, aqui interpretando o texto, o versículo, nós vemos que o Senhor Jesus, naquele grande dia, dia com D maiúsculo, que é o dia das bodas do Cordeiro com a sua igreja, o dia das núpcias do Cordeiro com a igreja do Deus vivo, que é a sua noiva, somos nós, a igreja do Senhor, o dia do nosso encontro com o Senhor, o dia que nós vamos estar ali colocando nossas mãos diante dele abertas, oferecendo nossas obras, e ali o Senhor vai aprovar a obra de cada um de nós. Por isso que o importante, meus queridos, meus amados, amadas do Senhor, seja jovem, mulher, homem, adulto, criança, adolescente, jovem, o importante é nós trabalharmos para Jesus. O importante, tudo que nós fazemos para o Senhor. A Bíblia fala que os sacerdotes da época, da antiguidade, eles tinham o costume de orar altamente, voz alta, para poder chamar atenção. Orava, para chamar atenção, colocavam palavras de Deus nas franjas dos vestidos, mas na verdade não cumpriam nada daquilo. E a Bíblia fala que todo aquele que faz semelhantes a eles já recebeu o seu galardão. Então, quando você vê um irmão em Cristo crescer espiritualmente, ser abençoado aqui e também verá lá na glória, nós não podemos questionar por quê. Se você está fazendo algo para receber elogio, já recebeu o seu galardão. Se você está fazendo algo para ter crédito dos homens, do seu líder, tu já recebeu o seu galardão. Porque você não precisa fazer para agradar a homens. A Bíblia fala que tudo que nós fizemos aos homens, temos que fazer como ao Senhor. Porque se o homem não reconhecer o servo de Deus idôneo que você é, íntegro, Deus é que vai te reconhecer. Sempre. Sempre vai ser o Senhor. É Deus que honra os homens. É Deus que louva nossas obras. É Deus que nos faz conhecidos. É Deus que glorifica o nome dele na nossa vida. E ainda assim toda a honra e glória do Senhor. E aqui ele fala claramente, a obra de cada um será provada. Seja boa ou ruim, tudo será descoberto. Então não vale a pena a gente fazer a obra do Senhor querendo alcançar status. Não vale a pena, gente. Vamos lá. Continuando. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus que sois vós é santo. Eu quero pegar um gancho aqui no livro de 1 João. Abramos nossas Bíblias no livro de 1 João. Capítulo 3, no verso 1. Vamos ver aqui, queridos. Isso, verso 1 em diante. Que diz assim, para dar referência a essa passagem: vede com grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tenha esta esperança, purifique-se a si mesmo, como também Ele é puro. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca, qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo.
Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. O que quer dizer a palavra de Deus nessa referência aqui, que eu usei para estar respaldando, né, do versículo 16 em diante, quando fala que aquele que destruiu o templo de Deus será destruído? Nós temos que entender, queridos, que nós temos que fazer a obra do Senhor em santidade. A Bíblia diz que sigamos a paz com todos, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O fato de a obra de alguém perecer, seja ela ouro, prata, feno, madeira, isso não quer dizer que o fato da Bíblia dizer que nós seremos salvos, que nós podemos andar em pecado, porque muitos estão vendo desta forma, principalmente líderes. Me desculpe, mas essa palavra está cortando muito em nós líderes, né? Essa palavra, e hoje meu esposo comprou a revista CPAD, para nós começarmos a dar segundo domingo de Escola Bíblica Dominical neste ministério, com a revistinha da CPAD, e o assunto bate de encontro. É tremendo como o Espírito Santo testifica. Você quer ver? Eu vou pegar aqui a revistinha para provar a vocês que eu não estou, né, falando nenhuma besteira, não estou aqui de historinha, né? Que o Espírito Santo testifica. Ó. Lições bíblicas, aluno, tá? Revista CPAD, tá aqui. Ó, vamos lá. A igreja e o seu testemunho. As ordenanças de Cristo nas cartas pastorais. Que maravilha, né, gente? O Espírito testifica. Ele comprou hoje a revista, tá, pessoal? Olha lá. A primeira lição. Uma mensagem à igreja local e à liderança. Uma mensagem à igreja local e à liderança. E semana passada, no mês passado, a palavra que eu e meu esposo compartilhamos entre nós dois, né, na Escola Bíblica Dominical, que foi a nossa inauguração, sim, queridos, apenas nós dois, né, porque é o iniciozinho, nós não tínhamos nem anunciado ainda a Escola Dominical para todos os irmãos, né, e havia algumas pessoas que até viriam, mas não chegaram, né, na Escola Dominical, mas nós compartilhamos e decidimos que será a base do nosso ministério, a base da obra que Deus nos responsabilizou a iniciar e levar em frente até que Jesus venha. Aí, abrindo aqui a revistinha, olha lá, uma mensagem à igreja local e à liderança. E esse assunto, eu estava falando ontem com um presbítero amigo nosso, tá aqui, ó, a carta de Paulo a Timóteo, né? Aqui a exortação, né? Toda a palavra do apóstolo Paulo, né? A Timóteo, ó, diz assim, ó. É importante que o líder aprenda a cuidar bem de sua vida familiar. Olha só que interessante, ó. Que fala aqui. As cartas pastorais de 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito tinham em comum o seguinte propósito: orientar os líderes quanto à vida pessoal, combater as heresias. Olha que coisa maravilhosa. Viu? Ó? O evangelho da prosperidade, a administração eclesiástica, ética ministerial. Precisamos estar atentos para os ensinamentos heréticos e a apostasia não alcança a igreja do Senhor. Ó, apostasia dos últimos dias. É interessante que, né, uma mensagem para os líderes, principalmente. E essa palavra que o Senhor nos deu aqui em 1 Coríntios 3, eu e meu esposo vemos, né, entendemos que foi para nós líderes, né, que foi para mim e para ele, foi para você que está abrindo o ministério, está iniciando o ministério. O Espírito Santo é lindo. O Espírito Santo é maravilhoso, ele não está preocupado, né, se você está num barraquinho, se você está no quintal, igual os nossos cultos acontece aqui no quintal da nossa casa, quando chove acontece dentro da sala da nossa casa, não tem nenhum problema em falar isso aqui no vídeo, né, e nós estamos aí como igreja primitiva. Todas as igrejas que eu saiba, a maioria delas, né, todas entre aspas, a maioria delas, uma nasceu numa garagem, outra dentro da sala, e por aí vai indo, meu irmão. Né? Eu vejo fotos e vídeos de igrejas que nasceram lá na África, as pessoas com uma madeirinha, com um paninho, fazendo cultos em lugares desertos assim. Cada foto maravilhosa que nos mandam lá de fora. Por quê? Porque aqui muitas das vezes nós estamos dentro das grandes igrejas e as pessoas não estão adorando com o mesmo espírito de unidade, de santidade, de temor, de amor ao Senhor. E nós precisamos aprender com esses que estão lá sofrendo no deserto, em lugares miseráveis, e estão aqui procurando estar unidos para pregar o Jesus que salva. Então, continuando aqui, voltando à nossa palavra, né, que diz aqui
que aquele que é de Deus, essa interpretação dessa palavra aqui, nessa Bíblia, ela está um pouquinho diferente da outra Bíblia que eu estava usando, mas quer dizer a mesma coisa. Aqueles que são de Deus, eles não ficam na prática do pecado. Por isso que a Bíblia fala que aquele que destruir o templo de Deus será destruído. Porque quando eu começo a perseguir o meu irmão, quando eu começo a tentar derrubar o meu irmão, seja o líder contra a ovelha, sabe? Seja a ovelha contra outra ovelha, ou as ovelhas contra o seu próprio líder, né? Quantas igrejas nós vamos aí tirar o líder, calúnia, coisas terríveis acontecendo, irmãos. É os últimos dias na face da terra, né? Todo aquele que tentar destruir o seu irmão, porque a Bíblia fala que é daquele, né, que fere as ovelhas, né, deixa as ovelhas quebradas, em vez de sarar, deixa as ovelhas quebradas, as ovelhas de lado, não vai atrás daquela uma que fugiu, não deixa 99 para ir atrás daquela uma que fugiu, que saiu, que desviou do caminho. Nós temos que verdadeiramente salvar as almas e não destruí-las. Então aquele que não tem uma vida de santidade, vive em pecado e destrói o seu irmão, não ama seu irmão, querido, não vai ver o reino de Deus. Não adianta a gente tomar esse versículo isolado, não, Deus vai provar minhas obras, o Senhor vai provar minhas obras, e eu serei salvo se minha obra perecer. Não é bem assim. Nós temos que fazer a obra de Deus com santidade, a obra de Deus em santidade, a obra de Deus no temor do Senhor. Amém? Continuando aqui. Ninguém se engana a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apoia os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. E vós de Cristo e Cristo de Deus. Tudo é de Deus. Se você, né, se julga sábio, faça-se tolo, né? Faça aqui, como está escrito aqui, ó. Quem se julga sábio, ó, neste mundo faça-se louco para ser sábio. Por que se fazer de louco? Porque a loucura de Deus, para que nós cremos, é salvação para nós que cremos. Mas para o mundo, né, é loucura a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus, né, que para o mundo é loucura, para nós é salvação, nós que cremos. Mas para aqueles que não creem é loucura, coisa louca. Como é louco você amar quem te odeia, você fazer bem quem te faz mal. Né? É coisa de louco, mas na verdade, para nós que cremos, é poder de Deus, é sabedoria de Deus. Então, se você se julga sábio, obedeça a palavra do Senhor. Nós vimos aqui em Eclesiastes, o último capítulo de Eclesiastes, né? Salomão, grande rei, filho de Davi, ele falando de tudo que se deve guardar, a deixa é teme a Deus, né? Que o estudo de muitos livros, enfado é da carne. Né? Porque Salomão era um homem que ele observava do seu palácio a vida humana, o dia a dia. Ali ele escreveu Provérbios, escreveu o livro de Eclesiastes, Cânticos de Cânticos, né? Que fala sobre o romance dele com a sua esposa, mas também é uma tipificação, é um simbolismo, né, sobre Cristo, a igreja. Então nós vemos que ele, no final da vida dele, ele pecou terrivelmente, se juntou com 1000 mulheres, 700 mulheres, 300 concubinas, mulheres pagãs que o fizeram se corromper, idolatrar. E no final, já velho, ele falou, olha, de tudo que você deve guardar, sabe, se você faz estudo, faculdade, teologia, se você é grande empresário, se você é rico, se você é pobre, de tudo que você deve guardar, tema ao Senhor. Né? E aqui nesses últimos versículos de 1 Coríntios 3, seja a vida, a morte, seja Paulo, Cefas, seja qualquer um de nós, somos do Senhor e Cristo de Deus. Então entendamos que tudo que nós somos hoje, através de Jesus Cristo, não é nosso, é de Deus. Nós somos de Deus, a nossa vida é de Deus, seja nós salvos em Cristo Jesus ou não, tudo é de Deus. O mundo, o porvir, o futuro, tudo, o passado, o presente, a vida, tudo aqui é de Deus, seja o mundo, é de Deus, tudo é de Deus. Então ele está no controle, chefia, dirige tudo. Então que nós possamos colocar na nossa mente isso, vamos fugir do espírito mundano que está causando inveja, competição, sabe, umas doutrinas aí malignas, heresias terríveis, uma apostasia incrível, terrível, diabólica. Que Deus possa abençoar cada um de nós, né? Esses vídeos que eu estou fazendo no quartinho da minha casa, né? Ao mesmo tempo, né, dando atenção aos meus filhos. Minha filha agora há pouco estava aqui, eu falei, vai lá brincar lá fora, vai lá atrapalhar a mamãe, né, mas de uma maneira muito solta, livre, não estou preocupado com grandes produções, não estou aqui para aparecer, para mídia, nada disso. Só estou aqui para nós falarmos da palavra de Deus, não é verdade, pessoal? É maravilhoso falarmos de Jesus, é maravilhoso falarmos da palavra de Deus. Se houver alguma dúvida, estamos aqui
para responder. Que você fique com esta palavra, que Deus te abençoe, nos abençoe, né? E vitória é para quem crê, vitória é para quem busca, vitória é para quem persevera, né? Vitória é para quem crê, busca e persevera. E a nossa vitória é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe. Glória a Jesus.